podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta e estou na companhia de Camila Pepe e Jonas Sertório. Há muitos séculos, a relação médico-paciente é a peça fundamental do cuidado à saúde. A consulta médica é um momento físico e temporal onde se constrói confiança, o diagnóstico realizado e o tratamento planejado. No entanto, a transformação digital criou pacientes digitais, onde a coleta e análise de dados de saúde tem ganhado um papel de destaque, trazendo soluções para o diagnóstico e tratamento dos pacientes e, claro, desafios, como a questão da segurança dos dados. Todas essas mudanças e os avanços tecnológicos são alicerce para um novo tipo de interação entre médicos e pacientes, que já ocorre por meio digitais, como a telemedicina, que a gente viu muito forte agora na pandemia da Covid-19. E mais recentemente, o assunto que a gente vai falar hoje, o metaverso. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine. Um artigo da coluna de inovação da MIT Technology Review Brasil diz que o metaverso reunirá todos. Não tem porta de entrada e nem de saída, porque não é um lugar. É o entorno, e será construído com várias camadas tecnológicas. Feita essa introdução misteriosa, Jonas, você pode explicar pra gente o que é o metaverso? Oi, Laura. Então, o metaverso é uma combinação de vários elementos de tecnologia onde os usuários vivem, trabalham e interagem com outras pessoas dentro de um universo digital paralelo. A palavra metaverso compreende o prefixo meta, que significa além de, indicando que transcende, e um sufixo sintetizado que se refere ao universo, a palavra verso, que contém o mundo real. Neil Stephenson cunhou o termo e estabeleceu uma visão de universo gerado por computadores em seu romance distópico Snow Crash, de 1992, que é um clássico de ficção científica e da cultura cyberpunk. Nele, o metaverso é um ambiente digital imersivo, onde as pessoas interagem como avatares. Um sinônimo para metaverso é o termo multiverso, que descreve um conjunto infinito de universos paralelos possíveis, incluindo o universo em que vivemos. Ele compreende espaços virtuais tridimensionais compartilháveis segundo a percepção dos usuários. Assim, ao invés de sermos coadjuvantes no uso da internet como nos dias atuais, iremos passar a viver dentro da internet como avatares que podem navegar, descobrir, atuar e interagir em espaços cibernéticos, semelhante à forma que vivemos no mundo real. E uma importante característica do metaverso é a sua continuidade, ele nunca desliga. Cada novo dispositivo de computação que se conecta ao metaverso funciona como um novo ponto ou nó de rede, adicionando informações, atuando como um ponto de acesso exclusivo, além de criar a profundidade infinita do metaverso. Da mesma forma que ninguém é dono da internet, é importante notar que, para que o metaverso seja um universo completo, nenhuma empresa poderia ser sua proprietária. As empresas podem lucrar por meio de serviços de assinatura, publicidade e vendas diretas ao consumidor, controlando seus respectivos mercados no metaverso, mas não podem controlar o metaverso por completo. As novas empresas de tecnologia usam o termo metaverso para descrever algo que surge após a internet, podendo ou não depender de equipamentos de realidade virtual. E de fato, o metaverso é um conceito mais avançado do que o de realidade virtual. Para que a experiência e a imersão no mundo digital sejam o mais intensa possível, o metaverso tem como tecnologia a realidade estendida, que se refere a todos os ambientes combinados, reais e virtuais, e interações entre homem e máquina, geradas por tecnologias de computador e dispositivos vestíveis, onde o X de Extended Reality representa uma variável para qualquer tecnologia de computação espacial atual ou futura. Assim, a realidade estendida é um termo mais abrangente que engloba a realidade aumentada, a realidade virtual, a realidade mista e qualquer tecnologia entre elas. E Camila, como o metaverso está sendo pensado especificamente para a saúde? Laura, as primeiras aplicações utilizando o conceito de metaverso já começaram a surgir e já demonstram oportunidades gigantes. Na saúde não poderia ser diferente.
Um exemplo rápido para vocês imaginarem como o uso desse conceito pode ter um impacto positivo na saúde é só a gente pensar que existe uma concentração de profissionais de saúde, como médicos, por exemplo, desigual entre diferentes países e até mesmo cidades. Então, se a gente puder facilitar essa conexão digital para consultas ou até mesmo cirurgias, isso pode tornar a saúde de qualidade mais acessível para todos. Não só a relação médico-paciente pode mudar, mas até o aprendizado de medicina e a interação entre profissionais também podem contar com essa poderosa ajuda. Discutir estudos de caso, diagnósticos ou até mesmo aspectos da formação médica podem mudar como o uso de conceitos conectados com o metaverso, como a realidade aumentada, a realidade virtual, que já abordamos aqui em episódios anteriores. Quando falamos de metaverso, provavelmente saúde não é a primeira coisa que passa pela nossa cabeça. Talvez, para a maioria das pessoas, jogos virtuais seja a primeira coisa a se pensar. Mas recentemente me surpreendi quando me deram um exemplo de como já se pensa no uso de jogos, principalmente em crianças, e um incentivo no cuidado da saúde dos dentes. Estavam me contando sobre uma clínica de dentista de público infantil que estava pensando em usar como moeda de troca para engajar seus pacientes no tratamento recompensas em jogos virtuais. Algo do tipo, toda vez que o paciente for na clínica, ele ganha uma bonificação que pode ser valiosa no metaverso. E Laura, já existem usos concretos de metaverso na saúde. No ano passado, em novembro, uma empresa canadense chamada Treatment falou sobre o desenvolvimento de um metaverso médico, combinando sua biblioteca global de medicina com tecnologias de inteligência artificial. O objetivo era conectar provedores de saúde, pacientes e parceiros. Além dessa empresa, Laura, temos outros exemplos de investimentos recentes realizados com o intuito de integrar ambientes virtuais emergentes no metaverso em saúde, como a Meta, a nova marca da empresa de tecnologia social que inclui o Facebook, o WhatsApp e outras marcas. Além também da gigante de tecnologia Microsoft, que também apresentou recentemente suas plataformas para colaboração e simulações virtuais em tempo real. As tecnologias disruptivas que estão sendo utilizadas na construção desse novo ecossistema digital vêm sendo estudadas há mais de 3 décadas na área da saúde. Uma busca na base de dados e artigos na área da saúde, a Medline e o PubMed, mostra um aumento exponencial no número de artigos com os termos para realidade estendida, realidade aumentada, realidade virtual e realidade mista, e isso ao longo dos últimos 32 anos, mostrando quase 17 mil artigos publicados até o momento. Até novembro do ano passado, a plataforma de estudos clínicos clinicaltrials.gov tinha registrado cerca de 1.400 estudos clínicos com tecnologias de realidade virtual, 115 estudos clínicos com realidade aumentada e 15 estudos com realidade mista. Isso para diversas doenças e especialidades médicas. O rápido desenvolvimento dessas ferramentas traz soluções para o tratamento de uma variedade de condições clínicas, incluindo câncer, dor aguda e crônica, ansiedade e outros transtornos mentais. E Laura, o curioso é que está crescendo muito a procura e o interesse por esse tema. Um artigo publicado ano passado no Journal of Medical Internet Research analisou a literatura científica sobre pesquisa exclusivamente em realidade virtual e realidade aumentada na medicina e mostrou, como resultado, os tópicos de pesquisa mais populares, principais autores, instituições científicas, países e periódicos. Essa análise foi baseada em dados de aproximadamente 8.000 artigos. Os principais temas de pesquisa encontrados foram procedimentos diagnósticos e cirúrgicos. As condições médicas mais estudadas foram dor, AVC, ansiedade, depressão, medo, câncer e distúrbios neurodegenerativos. Um resultado que me chamou a atenção foi de que estudos em áreas de pesquisa como cirurgia, psicologia, neurociências e reabilitação tiveram um número médio de citações maior do que estudos de ciências da computação e engenharia. O artigo também mostrou que Estados Unidos e Reino Unido são os países com maior número de contribuições científicas nessa área. É realmente impressionante a velocidade de desenvolvimento e o impacto que o metaverso poderá ter na saúde. Mas, Jonas, a gente acaba pensando muito, acho que, em cirurgia, né? Mas
quais seriam os setores da saúde que poderiam se beneficiar do metaverso? Então, Laura, um exemplo é a aplicabilidade na educação médica, onde o metaverso poderá ser usado para treinamento e simulações em áreas que requerem habilidades manuais e interações avançadas, em vez da simples entrega de conhecimento. No Brasil, a startup MedRoom usa a realidade virtual para aprimorar a educação médica, permitindo uma melhor compreensão do corpo humano. Usando um headset de realidade virtual, os alunos podem trabalhar em um laboratório virtual, onde podem explorar livremente o corpo humano sozinhos ou por meio de experiências guiadas criadas por seus professores. A startup inclui simulações de realidade virtual de pacientes com parada cardiorrespiratória, de atendimento de um caso clínico de dengue, além de possibilitar observar 5 diferentes estágios de evolução dos cânceres de próstata e mama e suas variações. Além disso, na Coreia, a empresa Vulabo usa simulação médica virtual para treinar profissionais de saúde, desde a triagem médica até injeções intravenosas. Essas novas tecnologias permitem que estudantes de todo o mundo da área da saúde tenham treinamento de alta qualidade. De acordo com o Korea Biomedical Review, em 29 de maio de 2021, a Sociedade Asiática de Cirurgia Cardiovascular e Torácica ofereceu treinamento em cirurgia de câncer de pulmão durante uma conferência online em uma plataforma com metaverso. A operação ocorreu na sala de cirurgia inteligente do Hospital Bundang, da Universidade Nacional de Seul, e mais de 200 cirurgiões torácicos asiáticos receberam treinamento em um ambiente virtual. Na sala de cirurgia inteligente, os cirurgiões podem realizar cirurgias guiadas por imagens com raios infravermelhos e também podem trocar opiniões em tempo real por meio de um sistema de telepatologia. Em abril de 2021, as empresas Medtronic e Surgical Theater anunciaram uma parceria para unir a interface da tecnologia de realidade aumentada Sync AR da Surgical Theater com o sistema de navegação cirúrgica Stealth Station S8 da Medtronic. Essa colaboração permitirá que os neurocirurgiões usem a realidade aumentada em tempo real para aprimorar a visualização durante procedimentos cranianos complexos. Outra área importante para o metaverso é a saúde mental. Uma revisão sistemática com meta-análise publicada em 2021 em uma revista do grupo da Nature, a Scientific Reports, estimou a prevalência global de problemas de saúde mental entre a população em geral durante a pandemia da Covid-19, sendo de 28% para a depressão, cerca de 27% para a ansiedade, 37% para o estresse e cerca de 28% para problemas de sono. A elevada prevalência de doenças que afetam a saúde mental tem aberto oportunidades para que novas tecnologias digitais auxiliem no tratamento e monitoramento de pacientes. Médicos já estão prescrevendo jogos de realidade virtual para tratar condições como transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático. Em junho de 2020, a Food and Drug Administration, o FDA dos Estados Unidos, autorizou a comercialização do primeiro dispositivo terapêutico digital baseado em jogos para melhorar a função da atenção em crianças com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O dispositivo, denominado Endeavor RX, é indicado para pacientes pediátricos de 8 a 12 anos de idade com TDAH. O Endeavor RX é indicado para melhorar a função de atenção medida por testes baseados em computador e é a primeira terapia digital destinada a melhorar os sintomas associados a TDAH, bem como a primeira terapia baseada em jogos com autorização regulatória pelo FDA para qualquer outro tipo de condição. O dispositivo destina-se ao uso como parte de um programa terapêutico que pode incluir terapia dirigida por médicos, medicação e ou programas educacionais que abordam sintomas do distúrbio. Além disso, em novembro de 2020, o FDA autorizou a comercialização do Nightwear, um dispositivo destinado à redução temporária de distúrbios do sono relacionados a pesadelos em adultos de 22 anos ou mais que sofrem de transtorno de pesadelo ou têm pesadelos de transtorno de estresse pós-traumático. Através da inteligência artificial e outras tecnologias de ponta, o aplicativo Nightwear avalia continuamente o índice de estresse de um usuário durante o sono, monitorando a frequência cardíaca e os movimentos do corpo. O Nightwear usa o monitor cardíaco do Apple Watch e outros sensores biométricos para determinar quando alguém está tendo pesadelo. Essas informações altamente detalhadas são monitoradas em tempo real e quando o pesadelo é detectado, o sistema fornece vibrações curtas rapidamente para interromper os pesadelos sem acordar o paciente.
O Nightwear não é uma terapia isolada para o transtorno do estresse pós-traumático. O dispositivo deve ser usado em conjunto com medicamentos prescritos para o tratamento dessa doença, assim como o uso de outras terapias recomendadas. Por fim, a aprovação pelo FDA de outros aplicativos, como o Reset-O e o Somnowrist, usados respectivamente para abstinência de opioides e distúrbios do sono, são exemplos importantes do crescimento do campo de terapias digitais, o que abre portas para o uso do metaverso nos cuidados da saúde mental, oferecendo opções não medicamentosas para melhorar os sintomas associados às doenças do cérebro. Camila, o Jonas falou do uso do metaverso para treinamento, por exemplo, de médicos para cirurgia de câncer de pulmão, ou o uso de plataformas para melhorar a visualização durante os procedimentos cranianos complexos. Mas na prática, a gente já tem o uso dessas tecnologias em cirurgias? E tem ainda alguma outra área que a gente não abordou, que já existe a expectativa do uso dessas tecnologias? Tem sim, Laura. Uma área que tem muito se falado é para o tratamento da dor. Um tratamento que é tradicionalmente baseado em medicamentos, como opioides, que podem produzir resultados que variam entre pacientes. Mas a realidade virtual tem sido vista como uma modalidade de tratamento não farmacológica eficaz para o tratamento da dor. Em um estudo recente, publicado na revista científica PLOS ONE, o autor mostrou que a realidade virtual reduziu significativamente a dor em comparação aos pacientes que não vivenciaram a realidade virtual no estudo. Eu não sei vocês, mas eu fiquei me perguntando como a dor poderia ser reduzida sem o uso de nenhum componente farmacológico. E a explicação que tem sido apresentada é que, ao estimular o córtex visual, enquanto envolve outros sentidos, a realidade virtual atua como uma distração para limitar o processamento do usuário de estímulos que causam dor. Ano passado, o FDA autorizou a comercialização de um sistema de realidade virtual imersiva que usa terapia cognitivo-comportamental e outros métodos comportamentais para ajudar na redução da dor em pacientes com dor lombar crônica. O sistema emprega os princípios da terapia cognitiva comportamental com o objetivo de reduzir a dor do paciente. O programa de realidade virtual do dispositivo usa princípios estabelecidos de terapia comportamental destinados a abordar os sintomas fisiológicos de dor e ajudar no alívio da dor por meio de um programa de tratamento baseado no desenvolvimento de habilidades. Esses princípios incluem relaxamento profundo, mudança de atenção e consciência interoceptiva, que é a capacidade de identificar, compreender e responder adequadamente aos padrões de sinais internos. A realidade virtual, baseada em um head-mounted display de alta qualidade, tornou-se amplamente disponível, estimulando um maior desenvolvimento de jogos de saúde com foco na mudança comportamental de longo prazo. Um artigo publicado recentemente identificou 29 jogos de saúde com o uso de head-mounted display publicados entre 2015 e 2020, a maioria abordando contextos de saúde relacionados ao exercício físico, reabilitação motora e dor. Esses jogos normalmente envolviam desafios baseados em obstáculos e sistemas de recompensa para envolver o cliente em intervenções relacionadas ao funcionamento físico e à dor. A pesquisa da dor em realidade virtual é cada vez mais aplicada a uma variedade de condições de dor aguda e crônica, sendo estimulada pelos rápidos avanços tecnológicos. Mas, Laura, saindo do campo da dor e indo para o campo das cirurgias, que você também perguntou, as primeiras cirurgias em pacientes utilizando a realidade aumentada aconteceram em 2020, por neurocirurgiões da Universidade Johns Hopkins. No primeiro procedimento, uma cirurgia de fusão espinhal, os médicos colocaram 6 parafusos na coluna vertebral da paciente para fundir 3 vértebras e aliviar a dor crônica debilitante nas costas da paciente. Na segunda cirurgia, os cirurgiões removeram uma lesão maligna da medula espinhal de um paciente. As 2 cirurgias foram bem-sucedidas. E ainda nesse contexto, Medtronic e Johnson & Johnson já oferecem recursos nesse campo de cirurgia. A Medtronic obteve, ano passado, a aprovação europeia para comercializar a linha de robôs Hugo. E a Johnson & Johnson tem promovido seu novo sistema de cirurgia robótica assistiva, Otava. Os dispositivos médicos podem ser atualizados continuamente para melhorar suas soluções em automação cirúrgica, se beneficiando de uma integração profunda entre inteligência artificial, vídeo cirúrgico e o registro médico do paciente. E Laura,
Já se fala também em uma plataforma que, com o uso de óculos 3D, consegue fazer os órgãos internos saltarem da tela como hologramas para que os médicos possam examinar virtualmente um paciente de qualquer ângulo. Isso permite a simulação de procedimentos cirúrgicos com toda a equipe. Isso pode melhorar os cuidados de saúde, além de reduzir o tempo e os custos para hospitais e pacientes. E para finalizar, Laura, além do tratamento da dor e do uso em cirurgias, hoje se fala também do uso da telemedicina de emergência. Um sistema de realidade aumentada chamado ARTECMED está sendo desenvolvido para proporcionar uma teleconsulta rápida em situações de emergência. O sistema permite que especialistas ajudem remotamente os médicos responsáveis pelo atendimento através de reconstrução 3D em tempo real. Todo o ambiente que a pandemia trouxe fez a gente também experimentar um pouco dessa vida virtual, né? Com home office, telemedicina, aulas online. E mesmo que o metaverso pareça muito distante para muitos profissionais de saúde, o próprio FDA dos Estados Unidos já tem um programa dedicado à realidade médica estendida, que é o termo que se refere às ferramentas do metaverso no setor da saúde. E o objetivo da agência é suprir a lacuna entre essa regulação e o rápido desenvolvimento de novos dispositivos médicos para cirurgia, diagnóstico e tratamento, garantindo a segurança e eficácia dessas ferramentas. Jonas, eu trouxe esse exemplo da aprovação regulatória, mas quais são as perspectivas futuras em relação ao metaverso quando a gente pensa no ecossistema da saúde e toda a sua complexidade? Então, Laura, diversas tecnologias emergentes, tais como a inteligência artificial, a internet das coisas, a quinta geração de internet móvel, a computação quântica e a realidade estendida estão contribuindo para a criação do metaverso. Nesse novo universo paralelo, será possível monitorar remotamente pacientes que requerem cuidados intensivos, usar gêmeos digitais ou avatares para consultas médicas e atendimento personalizado, além de se realizar o tratamento e diagnóstico por meio da interconectividade de dados. Apesar de ainda não estar claro quais serão os limites do metaverso na saúde, já temos evidência do potencial uso dessas tecnologias no tratamento de diversas doenças crônicas e para a interação entre médicos e pacientes. Como um novo universo da saúde será construído, tudo que está dentro dele será adaptado à realidade do metaverso, desde os tipos de seguros de saúde até a jornada dos pacientes. Outros desafios incluem mudanças regulatórias, interoperabilidade, portabilidade, proteção contra ataques cibernéticos, privacidade, segurança e governança de dados de saúde. Embora o metaverso seja promissor e possa mudar significativamente o ecossistema de saúde atual e a forma como a medicina é praticada, perguntas sobre a privacidade e segurança do paciente ainda estão em aberto. De acordo com a professora Renata Hofparth, advogada especialista em saúde digital, não há que se falar em saúde digital se não considerarmos abrir mão de uma parte da privacidade sobre os nossos dados. O tratamento de dados pessoais de saúde resultantes do metaverso deve atender propósitos limitados, legítimos, específicos, explícitos e consentidos ou informados adequadamente ao seu titular, quando autorizados mediante outra base legal. Em complemento, é indispensável que isso seja feito de forma associada às regulações éticas e sanitárias a respeito do tema, por exemplo, demandando regularização perante a Anvisa quando o metaverso for considerado um software médico. À medida que forem criadas novas formas de dispositivos conectados e os desafios técnicos e humanos forem superados, o metaverso se tornará cada vez mais acessível ao mundo. A empresa Meta, do Facebook, já está trabalhando em novos óculos inteligentes, os Smart Glasses, e a infraestrutura de rede móvel 5G está recebendo investimentos significativos em todo o mundo e crescerá na próxima década. Nosso maior desafio será catalisar o presente transformação digital em um ecossistema de saúde com o metaverso que seja bom para os pacientes e profissionais de saúde. Estejamos preparados para essa nova realidade, né? Queria convidar você, ouvinte, a compartilhar o nosso podcast, lembrando que ele é um oferecimento da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein. Acompanhe também o site da MIT Technology Review Brasil para ler os artigos que saem semanalmente na coluna. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá! Você ouviu o podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health. A maior publicação de biotecnologia e saúde no mundo, agora no Brasil.